Olá, tudo bem com você? É sempre um grande prazer estar aqui para conversar com você. Eu amo compartilhar a minha experiência prática profissional de quase 20 anos acompanhando casais, trazendo aqui tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses anos para contribuir aí no seu casamento, para que você possa melhorar a convivência e aumentar a satisfação. E hoje, falando em satisfação, nós vamos conversar sobre satisfação na vida sexual. O que pode atrapalhar a vida sexual de um casal? O que vai impedir que eles possam ter uma vida sexual satisfatória no seu casamento? Eu quero conversar com você sobre o que eu acho um dos pontos principais que podem atrapalhar um casal a ter uma vida plena sexual, onde os dois estejam satisfeitos. Dentro da minha experiência prática profissional atendendo casais, então eu posso dizer para vocês que essa é uma das questões principais que os casais buscam ajuda por estarem insatisfeitos na vida sexual e eles poderiam ter resolvido há muito tempo antes. Eu atendi já tantos casais que estavam há anos sofrendo com uma vida sexual precária, limitada por falta dessa questão que é a saúde. Sim, a saúde é fundamental, primordial para você ter uma vida sexual satisfatória no seu casamento. E a saúde envolve 3 aspectos: físico, emocional e espiritual. Porque, como eu sempre digo, nós somos um todo e nada está separado, tudo está interligado. Então, o bem-estar, ele envolve a parte física, emocional e espiritual. Para você estar bem, para você estar inteiro numa relação sexual com o seu marido, com a sua esposa e desfrutar, de todo o potencial que vocês têm para ter prazer e satisfação, os dois precisam estar bem, inteiros ali naquela relação, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, primeiro, problemas de saúde física. Como eu já atendi casais que sofreram tanto por anos, sem necessidade, por falta de informação e também por falta de buscar ajuda. Às vezes, por se sentir constrangido ou achar que é isso mesmo, achar que não tem jeito, e não buscou ajuda antes para poder, então, ficarem bem. Um desequilíbrio hormonal, não só dos hormônios sexuais, podem diminuir o desejo sexual, a disposição, o interesse, a energia, e você vai cair aí na sua vida sexual. E não só os hormônios sexuais, e muitas vezes hormônios sexuais por causa da idade mesmo. Depois aí dos 40, você precisa começar a fazer exames regulares e checar essa questão hormonal. Mas os hormônios também que não são sexuais, mas são considerados hormônios da base, se eles estiverem também desajustados, desequilibrados, especialmente o hormônio da tireoide. Eu, por exemplo, tenho hipotireoidismo. Quando eu fiz o diagnóstico do meu hipotireoidismo, eu achava que eu estava com depressão. Eu não tinha ânimo, não tinha vontade, não tinha disposição para nada. Isso afetou muito a minha vida sexual e prejudicou meu casamento. Até que eu fosse investigar e descobrisse que era o hipotireoidismo. Então, se você tiver
deficiência de vitaminas, a vitamina D, a vitamina B12, né? Tudo isso vai dar sintomas de apatia, de desânimo, de indisposição, de baixa de energia, baixa de libido e também do desejo do apetite sexual. E você começa então a achar que é um problema no seu casamento, que você não ama mais o seu cônjuge, que acabou o sentimento e o amor, e é só, na verdade, acabou a vitamina ou acabou a produção hormonal. Uma anemia, se você tiver com deficiência de ferro, de ferritina, tiver anêmico, anêmica, vai dar os mesmos sintomas, né? E algumas doenças, como diabetes também, né? Uma infecção urinária, uma candidíase, que já é uma doença ginecológica, tudo isso vai afetar a sua vida sexual. Nas fases de problema de saúde, às vezes é uma doença pontual, né? Aquele período, aquela fase, eu falo que é uma situação atípica, que exige muita atenção do casal para que não haja uma privação sexual, para que os dois possam conversar de forma transparente e aberta, para que os dois encontrem caminhos para que não haja uma privação sexual, especialmente do cônjuge que não está doente, né? Ah, doutora Gisele, mas o outro tem que compreender, então ambos têm que compreender, e os dois se amam, e os dois não querem deixar nenhum dos dois vulnerável e ter uma consequência mais dolorosa, né, mais séria. Então vocês podem sim, existem muitos caminhos, e aqui já estou vendo um tema para um próximo vídeo, né, nessas situações atípicas, que caminhos, que soluções a gente pode então encontrar para evitar a privação sexual. Vou anotar aqui e vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas aqui nós estamos conversando sobre como a saúde, acabamos de falar da saúde física, pode atrapalhar ou impedir que você tenha uma vida sexual prazerosa, intensa, satisfatória no seu casamento. E já digo logo, eu sempre falo isso, todos podem viver essa vida sexual prazerosa, intensa no seu casamento com a mesma pessoa para a vida toda. Deus nos criou seres sexuais e com todo o potencial para isso. Mas nos falta, muitas vezes, o que nós estamos falando aqui, uma das coisas, saúde, porque não buscamos ajuda, não buscamos conhecimento, saúde física, saúde emocional, ansiedade, depressão, estresse em excesso, né? O luto, tudo isso afeta a nossa saúde emocional, né? Está abalado, desequilibrado, desajustado, e isso muitas vezes vai nos desconectar emocionalmente, então, do outro, e isso também vai deixar os dois vulneráveis. Então, quando um dos cônjuges, e aqui um ponto muito importante que eu quero colocar para você, é que isso vale para os dois. Quando a gente fala em ansiedade, depressão, problema emocional, a gente tem uma tendência a olhar só para as mulheres, achar que isso é uma questão muito mais das mulheres. Mas cada vez mais, eu acho que sempre foi, mas hoje, né, está sendo dada uma atenção maior também para a saúde emocional dos homens. E aqui, né, eu quero já desfazer um grande mito na área sexual, de achar que os homens, o sexo basta para os homens, e para os homens toda hora é hora de sexo, não tem nada que possa afetar o homem, que é sexo sempre. Não é bem assim, esse é um mito. Os homens têm problemas emocionais também que afetam muito
a sua vida sexual. Então, muitas vezes, um homem começa a apresentar dificuldade de ter ereção ou dificuldade de manter ereção e até mesmo também o apetite sexual. E as mulheres aí, as esposas, podem achar que tem um problema sério ou até que será que o meu marido está me traindo? Meu marido não me ama mais, eu não sou mais atraente para o meu marido. E muitas vezes até os homens podem estar, por exemplo, com um problema sério no trabalho e eles evitam de falar, eles têm dificuldade de compartilhar os seus problemas, principalmente se for emocional. Os homens acham que é demonstrar fraqueza ou que é frescura, que ele como homem, até culturalmente, ele não pode demonstrar que tem um problema emocional, que ele está com problema de ansiedade, de depressão, ele não pode falar sobre isso. Então essa é uma questão aqui muito importante que eu quero deixar para você nesse vídeo, nessa nossa conversa. Os homens também têm problema de ansiedade, depressão e estresse que afetam o seu apetite sexual, o seu desejo sexual e a sua vida sexual, tá? Então isso é muito importante, também buscar ajuda para resolver, porque as questões emocionais vão impedir, atrapalhar que você tenha uma vida sexual satisfatória no seu casamento. Vai desconectar vocês, vai desestruturar a sua rotina e isso vai afetar bastante, trazer muito prejuízo na sua vida sexual. Mas a saúde também envolve a área espiritual e problemas espirituais vão afetar a saúde emocional, a saúde física e a sua vida espiritual também. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Olha só. Então eu vejo dois grupos aqui que espiritualizam demais e por ser espiritual demais acabam tendo uma vida sexual limitada, regrada, precária, por achar que tudo é imoralidade, que nada pode fazer na vida sexual. Mas também eu vejo cada dia mais crescendo um grupo que é espiritual de menos. Não espiritualiza nada, acha que não tem nada a ver, que as coisas estão separadas, que sexo é coisa só física e não tem nada a ver com o espiritual. E acabam trazendo para a cama, para a sua vida espiritual, práticas sexuais que hoje são consideradas normais e aceitas, mas que vão trazer grande prejuízo e insatisfação sexual no seu casamento, como por exemplo a pornografia, como experimentar aí a troca de casais ou trazer uma terceira pessoa para o seu casamento. Eu tenho visto cada vez mais casais, mesmo cristãos, incorporando conceitos e práticas sexuais e destruindo a sua vida sexual, né? Conceitos distorcidos, crenças e tabus, tanto por espiritualizar demais como por espiritualizar de menos. Então, ter um sexo muito limitado, muito precário, mas também uma vida sexual deturpada, também distorcida, que vai ser muito afetada. E esse também já é mais um tema para mais um vídeo que depois eu vou gravar sobre essas questões das práticas sexuais, do limite no casamento, mesmo quando há consenso entre os dois. Nós precisamos conversar sobre isso, porque muitos casais, achando que porque todo mundo faz, ou porque é aceito, ou porque os dois estão em acordo, eles vão incorporar essas práticas sexuais, e isso tem trazido muita insatisfação, esfriamento na vida sexual. Então compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, nos seus grupos aí de WhatsApp, para abençoar a vida das pessoas que são importantes para você. Que a graça de Deus seja sempre muito, muito abundante sobre a sua casa, seu casamento. E eu te vejo no próximo vídeo.
Um grande abraço.